Queria chamar o Miguel aqui, porque antes de eu chamar a Catarina, ele queria dizer algumas palavras aqui. E ele vai estar aqui compartilhando algumas palavras conosco. Paz, igreja. Amém. Falei que não ia chorar hoje, tentei. O que eu gostaria de falar, e eu prometi pro Rubinho que ia ser rápido, é que muita gente olha pra gente e pergunta: não, vocês sempre se deram bem assim, eu e a Catarina, e a verdade é que não. E a resposta que eu sempre dou, eu sempre falo é: Deus, que antes a gente não se dava bem, brigava, e assim, a partir do momento que Deus começou a entrar na nossa vida, tudo começou a fluir e a gente se dá bem. E eu gostaria de compartilhar também, eu imagino que a Kati não vai falar disso, mas um pouco antes do mesmo batismo, uma semana antes, a gente estava tendo um culto aqui, e eu olhei para o lado, estava no momento de palavras de oferta, e eu vi minha irmã fazendo uma oferta. E assim, minha irmã, por mais que tenha essa cara, o pessoal acha que é mais velha, ela está na escola ainda, não trabalha, e ela tinha um dinheirinho ali, e ela foi tocada pelo Espírito Santo para fazer uma oferta e ajudar no templo do Senhor. E eu lembro que isso mexeu muito comigo, de eu olhar e falar: Deus está fazendo nas nossas vidas. E a gente costumava fazer um estudo de domingo à noite, eu e ela, a gente pegava ali um livro, começava a ler, discutir. E eu lembro que teve uma vez que a gente acabou discutindo se dava para ver Deus nas pessoas, né? E minha irmã, mais assim, não sei. Aí eu falei: fica a tarefa para você, essa semana começa a reparar, e eu acredito que você vai ver Deus agindo nas pessoas e através das pessoas. E chegou no outro domingo, no próximo estudo que a gente foi fazer, e ela começou a falar: irmão, eu vi Deus agindo, contou o testemunho do que aconteceu ali com ela naquela semana. E eu gostaria de dizer para a igreja e para ela que, por mais que às vezes você não veja, Deus age nas pessoas, e todo mundo aqui vê Deus agindo na sua vida. E eu amo você e eu fico muito feliz da escolha que você tomou. Glória a Deus. Vem aqui, Catarina. Agora que ele fez você chorar, agora a Catarina vai compartilhar conosco aqui sua profissão de fé. Eu tenho certeza que ela tem algo especial para nos dizer nessa manhã. Oi, gente. Eu até preparei uma colinha porque eu falei: eu vou ficar tão nervosa, eu vou esquecer tudo que eu tinha pensado para falar. Eu passei, desde quando eu fiquei pensando o que eu ia falar aqui na frente para vocês. E eu queria ler para vocês Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Eu tava com tanto medo de me decepcionar, medo de não ser boa o suficiente para Deus. Eu tava com tanto medo, e também nesses momentos eu ficava lendo de novo, João 1:5. Essa luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram. Por um tempo eu fiquei muito triste, com raiva até, quase um luto pela Catarina que eu vou deixar aqui hoje. Ela tinha lá suas virtudes e seus defeitos, mas ela estava sozinha. Ela não tinha Cristo. Ele estava lá, ela não queria ver, mas ele estava lá. E devagarinho, ele foi conquistando meu coração e desembaçando a minha visão para finalmente enxergar o que estava na minha frente esse tempo todo. Eu percebi que maior que todos aqueles medos era o medo de voltar para uma vida em que Jesus não estivesse comigo. Engraçado que essa semana tocou na minha cabeça um trecho de uma música do José Júnior, que é assim: quando me afasto, meu peito dói como um infarto, e a certeza que tenho é que sem ti não sobreviveria. E eu me definho sem você, de tão visceral é minha dependência.
mesmo assim, parecia que eu estava esperando alguma coisa acontecer, assim, um grande feito. Mas Deus é tão sensível e quando Ele entra na sua vida, não dá para ignorar mais. Ele nos confronta, muda a nossa vida do avesso, mas também nos inunda com o seu amor. Gálatas 5:6. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, e sim a fé que age através do amor. Não me importam mais os grandes feitos. A base da fé está no amor daquele que está comigo todos os dias. De repente, o mundo fica 1000 vezes mais colorido, e eu nunca amei tantas pessoas como eu amo agora. Então a gente percebe que não conhece o que é o amor de Deus, que é o amor de verdade, antes de conhecer o amor de Deus. Agora, se Jesus disse que precisa nascer de novo, então o que a gente está esperando? Glória a Deus. Por formalidade aqui, sempre nos nossos batismos, acho que vocês já ouviram a profissão de fé dela. Talvez não teria tanta necessidade da gente falar sobre o que a gente estuda, mas obviamente é importante até para quem nos visita, para quem nos ouve, entender o que a gente está estudando. Por que a gente estuda a Bíblia quando vai fazer a preparação para o batismo? Porque o batismo não é só um banho, o batismo não é, vai lá na hora da emoção, a pessoa se batiza e depois acabou. Ela tem que tomar uma decisão. E para vocês terem uma ideia, mês passado, Massami se batizou, a Catarina ia batizar junto, e ela falou assim: pastor, eu quero esperar mais uma aula e eu quero esperar um pouco, tem algum problema? Eu falei: não, no tempo que você precisar. E aí ela falou: pode ser no mês que vem? Eu falei: pode, não tem problema nenhum. E aí nós fizemos então a última aula, e eu falei: e aí, tá tudo certo? Tá tudo certo. Porque se não for uma convicção do coração, algo de Deus mesmo, que Deus tocou no coração para que a pessoa decida por Cristo, é só mais um banho. Agora, se for uma decisão sincera, como eu tenho certeza que a Catarina está dizendo, testemunhando aqui, é isso para nós que vale toda a pena. Hoje a gente vai ter aniversário aí para comemorar, mas a maior celebração nos céus é a vida da Catarina hoje. Ela é o motivo da gente estar agradecendo a Deus aqui hoje, porque faz valer a pena aquilo que Jesus fez na cruz. A obra de Jesus na cruz, ela se confirma mais uma vez quando uma pessoa diz: eu quero ser uma nova criatura em Cristo. E esse é o maior presente que eu tenho certeza que não só para a família da Catarina, mas para toda a nossa família Pedra Viva, a gente pode estar agradecendo. E a gente vai ler aqui. Falei para a Catarina que eu vou revezar com ela, aí eu vou deixar os textos maiores para ela aqui. Cremos na Bíblia como palavra de Deus, escrita por homens vocacionados e preparados por Deus, os quais, sob a inspiração do Espírito Santo, expressaram a mensagem divina que pode ser transmitida a povos de qualquer raça e cultura. Cremos num só Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, Criador de todas as coisas, governador do universo, o qual é justo e amoroso com todos. Cremos que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, tornando-se pecador, pelo que a imagem de Deus nele foi mutilada. Cremos que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo a este mundo como Salvador, o qual se tornou em corpo físico semelhante ao homem, morreu na cruz e ressuscitou fisicamente, e ordenou aos seus discípulos que pregassem o Evangelho a toda criatura, tendo sido ele assunto ao céu, à direita do Deus Pai, há de voltar para estabelecimento do reino de Deus e julgamento do mundo. Cremos que o ser humano só pode ser perdoado e salvo de seu pecado e de suas consequências eternas, crendo na obra expiatória de Jesus Cristo na cruz, mediante arrependimento por obra do Espírito Santo nele. Cremos que a salvação é pela graça de Deus, sem méritos da parte do ser humano. Todavia, a salvação pela graça se traduz em obras do bem praticado pelo cristão. Cremos que a igreja, instituída por Jesus Cristo, composta por pessoas convertidas e batizadas, conforme a ordenança do Senhor,
tem a tarefa de proclamar as boas novas para a salvação do homem pecador, anunciar e mostrar a prática da justiça entre os homens, denunciando toda a sorte de iniquidade individual e social, assim como toda a sorte de opressão que degrada o ser humano. Cremos que o verdadeiro crente recebe a unção do Espírito Santo, que o santifica e capacita com dons específicos para exercer o serviço divino entre os seres humanos. Cremos também que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência definida, sendo uma operação do Espírito distinta da obra de regeneração. Cremos que a manifestação plena do reino de Deus só se dará com a intervenção divina pela vinda pessoal de Cristo a esse mundo. Cremos na ressurreição dos mortos e no estado final e eterno dos salvos juntos a Deus, e na separação daqueles que obstinadamente permaneceram na prática do mal. Diante dessa declaração de fé, eu te pergunto, irmã Catarina, você crê em tudo aquilo que nós acabamos de ler? Eu creio. Amém. Feita a profissão de fé, nós vamos para o batismo. Irmã Catarina, conforme a ordenança de Jesus que disse: ide por todo mundo, fazei discípulos batizando, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, antes da gente fazer a celebração da ceia, eu quero chamar aqui a Catarina à frente, que eu vou entregar para ela o certificado de batismo dela. Vamos tirar foto aqui, ó. Glória a Deus! Queridos irmãos, bom dia. Graça e paz aos irmãos. Eu ainda estou digerindo a palavra e o testemunho da irmã Catarina. Estava me lembrando, há 33 anos atrás eu tomei essa decisão, faz um bom tempo, né? Mas sempre que vemos um batismo, somos muito gratos a Deus. E ela começou com um texto em que foi muito feliz. Pela graça de Deus, sou o que sou. E aí eu acredito que nós, os membros do corpo de Cristo, temos gratidão a Deus pela melhor decisão que ela tomou na vida dela. E também nos revigora, né, a nossa fé para continuar. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos. Agradecer ao pastor Rubinho, como já mencionado, somos amigos de longa data. Agradecer à pastora Márcia, toda a família e também à igreja local pela oportunidade de compartilhar a palavra. Amém. Como foi dito, está comigo a minha esposa Leonir, ela tinha saído, está ali de volta. O Edvilson, que é líder do Ministério de Música da igreja local. Nós temos como família 2 filhos, o Kainan, que já está com 27 anos de idade, a Midian está com 25, em janeiro fará 26, temos agora uma nora, né, a Letícia, e tem uma neta também, uma neta chamada Laura, que está com 9 meses, amém? Então esse é um momento novo que nós estamos vivendo agora enquanto avós, é uma experiência muito interessante. A gente vai ficando com o coração mais mole. O texto que nós iremos trabalhar está em Tito, capítulo 3, versículos 3 a 7. O tema será da compaixão à transformação, a bondade que salva e renova.
Tito, capítulo 3, versículos 3 a 7. Os que acharam, digam amém. Amém. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiças por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Amém? Vivemos tempos em que a compaixão parece escassa. As pessoas estão cada vez mais voltadas para si mesmas e o sofrimento alheio é visto com indiferença. É comum você passar por um morador de rua uma vez, você vai notá-lo, 2 vezes você vai notá-lo, da terceira vez em diante ele parece que faz parte do cenário, ele já não é tão visto mais, e nós passamos por ele de uma forma natural. Não sei se vocês já perceberam, olhamos uma vez, 2 vezes. Eu me lembro quando eu ia à faculdade, fizeram aquele tipo de arquitetura que é hostil, onde as pessoas colocam coisas para obstruir que as pessoas fiquem ali. Então, debaixo de viadutos, você vai ver que agora colocam pedras, bastante pedras, coisas que tem ali dificuldade da pessoa deitar e montar o seu espaço. E um pastor, uma vez na faculdade metodista, estava fazendo uma pergunta dizendo assim: até que ponto nos importamos com o próximo? Ele disse: na igreja em que eu faço parte, um morador de rua começou a dormir todos os dias na porta da igreja, porque tinha um espaço onde havia ali uma cobertura. Para sair do sereno ou de um dia como esse de frio, aquele morador de rua ia para a frente da igreja. E aí os irmãos da igreja, numa assembleia, fizeram uma proposta de colocar uma grade naquele espaço, para impedir que o morador de rua fosse, quando estivesse nesses dias, se abrigar naquele espaço. E aquele pastor na aula estava fazendo uma provocação, perguntando até que ponto a igreja está indiferente para com o próximo. Por outro lado, eu assisti um vídeo de uma igreja em Goiânia, que uma vez por mês vai às ruas buscar todos os moradores de rua e faz um culto específico para os moradores de rua e oferece uma refeição. Então nós temos os dois lados mostrando essa questão. No entanto, quando pensamos nessa questão da indiferença, a história da salvação é a história de um Deus movido pela compaixão, um Deus que se aproxima do homem perdido, não para condená-lo, mas para salvá-lo e transformá-lo. Posso ouvir um amém? Tem uma canção que está sendo cantado nesse momento que diz: eu não sei
o que ele viu em mim, né? Ele vai dizer nessa canção que a graça de Deus nos alcançou e não existia nenhum mérito da nossa parte, nada que o atraísse. Então a graça de Deus vem não para condenar, mas para salvar e transformar. O apóstolo Paulo, ao escrever a Tito, recorda que todos nós estávamos distantes de Deus, mas um dia a bondade e o amor do nosso Salvador se manifestaram. Eu incansavelmente tenho lembrado com gratidão a Deus o momento em que Ele alcançou a minha família. Eu estava vendo aqui o pastor Rubinho fazendo a leitura daquilo que nós cremos como batistas, juntamente com a irmã Catarina, e eu estava lembrando a chegada do pastor Rubinho, bem jovem, e a pastora Márcia, à igreja de Água Rasa. O lugar que ele professava a sua fé, os seus objetivos ministeriais, e como Deus, como tem um livro que está aí em evidência, é um Deus que muitas vezes Ele destrói sonhos, e Ele faz aquilo que Ele quer conosco. Eu estava podendo agradecer a Deus, porque para nós a gente diz assim, a irmã Catarina batizou-se. Eu vinha conversando com a Leonir e o Edvilson sobre o batismo. A irmã Catarina não tomou um banho, ela batizou-se. Isso é o mais importante. E a Bíblia diz que quando uma pessoa toma essa decisão, lá no céu tem festa. Então, Catarina, você imagina que você movimentou todo o céu hoje. Por causa da sua atitude, todo o céu está em festa, amém? Porque um pecador se arrepende e toma a decisão mais importante de permitir que a bondade de Deus se manifeste. Essa manifestação não foi apenas uma emoção divina, mas foi uma ação concreta. Deus nos salvou e continua nos transformando. Hoje veremos como a compaixão de Deus nos alcança, a sua bondade nos salva e o seu Espírito nos transforma. Primeira verdade que extraímos do texto é o retrato do homem sem Deus no versículo 3. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Antes de sermos alcançados pela graça, todos estávamos nesse estado sem direção, sem propósito e sem compaixão. Éramos insensatos, incapazes de compreender a verdade espiritual, desobedientes, seguindo nossos próprios desejos, servos de paixões e prazeres, prisioneiros do ego. Essa é a realidade do homem sem Deus, vazio, cativo e sem paz. O meu pai, enquanto ainda era vivo, ele ouvia canções bem antigas daquele período. Eu era adolescente e eu me lembro que colocava-se um disco lá em casa. Quem é da época do disco? Aí você colocava ali uma agulha, né, em cima do disco. Aquela agulha não podia correr em cima do disco, porque todas as canções acabavam pulando, né? Então você tinha que colocar com jeito ali. E aí tinha uma canção que o meu pai colocava para o meu tio ouvir quando o meu tio bebia. No dia seguinte, amanhecia de ressaca, ele falava: você precisa ouvir alguma coisa de Deus. Aí colocava lá. E a canção dizia que o homem sem Deus é como uma folha seca levada pelo vento para qualquer lugar. Aí eu me lembro dessa canção que se cantava.
Então, antes de Deus nos alcançar, éramos vazios, cativos e sem paz. Mas é justamente aí, no abismo da miséria humana, que a compaixão divina se manifesta. Lembrar de como éramos nos capacita a tratar os ímpios com a graça e compaixão, pois, como Paulo enfatiza, ele também se inclui nessa descrição. Nós também. Isso nos lembra que ninguém está acima do alcance da misericórdia de Deus e que a transformação que recebemos dele nos torna instrumentos de amor e compaixão no mundo. E talvez alguém pense assim: bem, eu nunca fui como essa pessoa terrível que está descrita no versículo 3. Eu era basicamente uma pessoa boa, mesmo antes de me tornar cristão. Eu já fui evangelizar diversas pessoas e elas dizem: eu não preciso de Jesus ainda, porque eu não bebo, eu não fumo, eu respeito a minha família, eu sou honesto. E ela vai dizer, como se Cristo fosse apenas para as pessoas que praticam coisas terríveis. A Bíblia vai dizer que todos nós somos pecadores. E aí, quando nós pensamos dessa forma, é verdade que nem todas as pessoas exibem essas características no pior grau que o texto está dizendo. Talvez você tenha tido, ou nós tenhamos tido, uma boa educação, onde os seus pais lhes ensinaram a ser atenciosos com os outros e a praticar a moral cristã. Talvez seu pecado tenha sido contido por causa das suas circunstâncias, mas se você conhece o seu próprio coração como Deus o vê, cada um desses pecados estava à espreita na nossa vida, logo abaixo da superfície. Você pode perceber que quando somos provocados, alguns pecados que estão sob controle do Espírito Santo tendem a se manifestar. Então, quando você está no trânsito e a pessoa dá aquela fechada de uma forma abrupta, você quase bateu o carro, você levanta a mão e diz: o Senhor te abençoe e te guarde. Vai na bênção. Ou então, num dia como esse que está mais frio, você chega em casa, você chuta sem querer a ponta da cama com o dedão, a ponta dele de chinelo, você diz: que maravilha, lembrei que eu tenho um dedo, glória a Deus. Calmo, sereno e tranquilo. Não é assim que funciona. Abaixo da superfície, muitas vezes tem algo guardado que tende a se manifestar nesse momento. Vocês concordam? Pelo menos comigo é assim. Eu sou normal por enquanto e entendo que eu preciso colocar o meu temperamento sob o domínio do Espírito Santo para que o Espírito vença e a carne seja mantida. A verdade é que no nível do coração, todos nós violamos cada um dos 10 mandamentos. Como Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículos 21 a 30, mesmo pensamentos e intenções podem revelar a necessidade de perdão e de transformação. É nesse contexto que a bondade, a compaixão, a salvação de Deus se tornam essenciais, pois Ele mesmo nos encontra exatamente onde estamos, nos perdoa e nos transforma para refletir sua glória no mundo. Segunda verdade, a revelação da compaixão divina no versículo 4. Mas quando
se manifestaram a bondade e o amor de Deus pelos homens, da parte de Deus, nosso Salvador. Temos aqui uma palavra poderosa, a palavra manifestou, ou a palavra apareceu. É como se uma luz rompesse a escuridão. Olha o que diz o texto: mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus. Quando o homem não tinha saída, a bondade de Deus apareceu em Cristo. A salvação não nasceu da força humana, mas da compaixão do Pai. Foi a compaixão que levou Jesus a tocar o leproso. Preguei na semana passada na igreja dizendo que a igreja também, além de um lugar de refúgio, a igreja é um altar de adoração para os gratos. Vocês lembram-se que 10 foram curados. Quantos voltaram para agradecer? Nós somos essa uma pessoa que tem voltado todos os domingos para esse lugar para agradecer. Que a igreja permaneça para nós um altar de gratidão para os gratos. Então Jesus tocou o leproso. Foi a compaixão de Jesus que o levou a chorar diante da morte de Lázaro e que o manteve na cruz, quando poderia ter descido dela. Deus viu a nossa dor e se aproximou. Ele não apenas sentiu pena, ele agiu com amor. João 3,16, chamado de o mini evangelho, contém essa verdade, que Deus amou a ponto de dar o seu próprio filho para que nós estivéssemos aqui. Um exemplo histórico que ilustra essa realidade é a vida de John Newton, um pastor anglicano. Ele foi um marinheiro bêbado e um perverso traficante de escravos, mas pela graça de Deus tornou-se um grande pregador e compositor de hinos, incluindo o famoso hino Graça Maravilhosa. Newton escreveu em letras garrafais Deuteronômio 15:15 sobre a lareira de seu escritório, dizendo o seguinte: lembra-te de que foste servo no Egito e que o Senhor teu Deus te resgatou. Amém? Foi o que ele escreveu para todos os dias olhar e não esquecer dessa maravilhosa manifestação da bondade de Deus. Ele não queria esquecer que havia recebido misericórdia, e essa lembrança constante moldava sua vida, seu ministério e sua compaixão pelos outros. Assim como Newton, somos chamados a lembrar da nossa própria condição antes da graça, para que possamos agir com amor, humildade e compaixão para com todos. Posso ouvir um amém? A Catarina para mim ainda é quase que uma criança. O rosto é muito juvenil. Apesar de que eu estou com 47 anos, eu já sou avô. Então eu me sinto quase que um idoso agora. Porque quando alguém diz, você é vô, isso muda. E foi aos 14 anos que eu tomei essa mesma decisão de ser batizado. Na igreja de Água Rasa, o pastor Pedro Mendes me batizou. E eu tenho procurado, como John Newton,
razões para não esquecer da bondade de Deus. Em todos os lugares permanecemos filhos de Deus, amém? Então ele escreveu, e eu quero relembrar: lembra-te de que foste servo no Egito e que o Senhor teu Deus te resgatou. Eu penso que esse versículo a gente até pode copiar o que ele fez, para não esquecer e colocar em algum lugar, para sempre ler e lembrar: nós fomos escravos no mundo e o Senhor nos resgatou. O cristianismo, através de Cristo, tem agido assim. Terceira verdade: a ação salvadora e bondosa de Deus, versículos 5 e 6. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5, não é isso? Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só. Aqui está o coração do Evangelho. Não fomos salvos pelo que fizemos, mas pelo que Deus fez por nós. Pela misericórdia, Deus nos livra do que merecíamos. Pela graça, Ele nos dá o que não merecíamos. O Espírito Santo é quem realiza em nós essa obra regeneradora, lavando, renovando e transformando. Onde antes havia culpa, Ele coloca perdão. Onde havia vazio, Ele planta esperança. E onde havia ódio, Ele faz brotar o amor. Eu estava pesquisando uma época um conteúdo, porque uma pessoa me procurou dizendo assim: pastor, eu tenho dificuldade de perdoar. Como essa não é uma área que eu tenho dificuldade, eu queria achar a melhor maneira de explicar para essa pessoa como perdoar de forma voluntária. Primeiro, a base é o próprio Deus, que nos perdoou quando ainda éramos seus inimigos. Então, se eu uso Deus como base para perdoar, eu entendo que o perdão, ele deve ser livre. O perdão é livre, eu sempre vou perdoar o outro. E aí Pedro queria saber quantas vezes se perdoa. E Jesus vai dizer para ele quantas vezes que ele deveria perdoar? 70 vezes 7, né? E aí eu achei um provérbio antigo e eu usei para falar com aquela pessoa sobre o perdão. O provérbio diz assim: ser como o sândalo que perfuma o machado que o fere. E aí eu fui pesquisar, porque eu não conhecia a origem e o porquê. O sândalo é uma árvore. O lenhador chega com o seu machado e ele vai cortar aquela árvore. Todas as vezes que ele vai com o machado e ele acerta aquela árvore, que é o sândalo, o que ela faz? Ela exala um perfume. Então todas as vezes que ela é agredida, ela exala um perfume. E aí eu falei para aquela pessoa: o que Deus espera de nós é isso. Todas as vezes que fomos agredidos, exalamos um perfume. É fácil, não é, irmãos? Não é fácil. Mas foi o que o texto está dizendo que Ele fez. Pela graça, Ele nos dá o que não merecíamos. Graça, o favor
imerecido de Deus. A salvação não é apenas um evento passado. Então, a partir do momento que nos convertemos, a questão da transformação se torna um processo contínuo na nossa vida. Sempre precisamos estar voltando ao Evangelho e mudando aquilo que efetivamente nos impede de ser um cristão melhor. Quarta verdade destacada no texto é a transformação e a nova herança. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida. Nós estamos ainda digerindo como família um luto de um cunhado que foi para Cristo aos 44 anos de idade, acometido por um câncer que em 3 meses e meio o levou de volta para casa. Pensando nessa questão da esperança da vida eterna, eu tenho entendido assim: Deus pode, se quiser, nos curar em vida, e se não quiser, chegaremos curados na eternidade. Fica a critério de Deus. Vamos fazer a nossa parte, vamos orar. Com câncer ninguém vai entrar no céu, isso é certeza. Com nenhuma patologia vai no céu, nenhuma enfermidade vai entrar no céu. Eu fui visitá-lo. Quando você vai visitar um enfermo, geralmente você pensa que você vai levar uma palavra de esperança para ele. Mas na maioria das vezes o enfermo cristão, ele te anima com a esperança que ele tem em Cristo. E nesse processo que ele estava, ele falou que não queria receber a máscara para respiração, que ele preferia ser entubado. Então foram alguns profissionais da área de saúde tentar conversar com ele para convencê-lo disso, alguns membros da família, e a minha esposa falou: Sérgio, resta você, porque uma das pessoas que ele ouve constantemente, ele quer ver no hospital, todos os resultados ele confia a você, vai conversar com ele. E eu fiz uma oração, eu falei: Deus, eu preciso conversar com o Anderson, mas eu não posso ir na condição de pensar, eu sou psicólogo, eu sou pastor, eu tenho que ir na condição de cristão e parceiro, eu quero entender o coração dele. E eu fui até o leito e eu disse: Anderson, tomei conhecimento que você não quer receber a máscara, não quer tentar, e você quer ser entubado. Isso é verdade? Ele disse: isso é uma verdade. Falei: eu sei que você está bastante cansado, mas você sabe que você vai perder o contato com os demais, você vai ficar inconsciente, e como será isso para você? Ele disse assim: Sérgio, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, eu não quero ver a tua irmã, que é a minha esposa, me ver sofrendo e vê-la angustiada. Quando eu entro para o processo em que eu sou entubado, ela não vai ver a agonia se isso precisar ser feito de uma forma repentina. Eu quero preservar ela. Segundo, eu estou com muita crise de ansiedade. Isso está me fazendo muito mal. E outra coisa, ele falou para mim assim: ó, ele sabe o melhor para mim. Se ele não me curar, eu estou pronto para voltar para casa. Esperança de vida eterna. E ele disse assim: você fica comigo? Eu falei: eu fico com você, o que você precisa? Ele disse assim: eu preciso de um pouco de água. Molhei a água nas gases, coloquei sobre a boca dele. E ele disse assim: você acompanha agora a minha saturação? Eu disse: acompanho a sua saturação. Ele disse: ela está oscilando demais. Espera chegar pelo menos em 90. Quanto que está agora? Ele disse: está em 82. Aí eu falava: chegou em 85. Aí ele ficava emotivo, descia. Eu: vamos fazer o seguinte, nós não vamos conversar. Você fica quieto,
conforme for subindo, eu te aviso e você balança a cabeça se entendeu, ok? Ele disse, ok. Subiu 85, 87, quando chegou 89 eu disse, já está boa. Você queria 90, chegou 89. Não quero provocar ansiedade em você, vou para casa, vou pedir que cuide bem de você. Você está bem? Ele balançou. Foi a última vez que ele tocou nas minhas mãos. E quando eu estava orando por ele, no dia em que Deus o recolheu, eu tive uma visão extraordinária. Eu vi entre uma grande multidão, e ele levantava as suas mãos e Deus dizia para mim, ele chegou em casa. Chegou em casa. E eu disse no meu discurso escrito, que eu não estava presente, o seguinte: eu conheci um homem, e ele voltou para casa outro homem, transformado, liberto, um cidadão, um bom pai, um bom filho, um bom cristão. Nós temos a certeza de vida eterna. Então essa transformação nos garante uma herança que ninguém poderá tirar de nós, nem a enfermidade. Lembra que Jesus disse? Acumulem tesouros no céu, porque aqui, se o ladrão não roubar, a traça pode consumir. Você pode comprar o melhor carro do ano, quando ele começar a envelhecer, ele vai tornar-se uma lata velha. Agora, a nossa casa celestial está garantida em Cristo, porque a base sobre a qual ela está fundada é o próprio Cristo, e Ele é quem nos garante a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. O propósito da salvação é a transformação completa, não apenas sermos perdoados, mas renascermos para uma nova vida. Deus nos faz herdeiros, participantes da sua natureza e nos chama a viver de modo diferente. Quem experimenta a compaixão de Deus passa a viver com compaixão pelos outros. Quem foi alcançado pela bondade de Cristo torna-se canal dessa bondade no mundo. E quem foi transformado pela graça busca transformar o ambiente em que vive. Nós temos aqui os colegas do pastor Rubinho de luta. É uma luta física, não é uma luta como essa luta do dia a dia. Essa luta é boa, é saudável, é uma atividade. Aonde o pastor Rubinho chegou lá para fazer uma atividade, eles tomaram conhecimento que ele serve ao Senhor. Os convidou e eles estão aqui cientes dessa verdade. Nós todos que estamos aqui, quando Deus nos leva a um ambiente, é uma oportunidade de transformar aquele ambiente. Amém? Os nossos jovens precisam ser preparados para irem à universidade. Caso contrário, eles não terão êxito, porque serão testados de forma veemente. O pastor Rubinho fez direito, a pastora Márcia fez psicologia, eu fiz psicologia. Temos também o pastor Adriano que fez psicologia. Você sabe o quanto que a cadeira da universidade ela é perigosa. Muito perigosa. Porque de forma muito sutil os professores vão passando suas opiniões, né, e eles vão então nos moldando. Quero concluir. A compaixão de Deus nos encontra onde estamos. Não é isso que o salmista vai dizer? Ele tirou-me do atoleiro de lama, do lamaçal de pecado. Você já prestou atenção que o salmista ele escandaliza quando ele diz assim: e ele inclinou-se para mim. Um rei não se inclina para ninguém, as pessoas que se inclinam para ele. Porém você vai perceber um rei que se inclinou por causa da Catarina, por causa do Sérgio, por causa do Rubens, do Gilberto e de tantas outras pessoas, por causa de nós. Já parou para pensar? Um rei
sai do seu trono, vai até um atoleiro de lama e diz: dá a mão que eu vou te tirar daí. Isso foi a graça que fez através da compaixão de Deus. A bondade de Deus nos salva do que éramos. Posso afirmar para vocês, quem eu era se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui. Deus nos livra, nos salva do que éramos. E o poder do Espírito Santo nos transforma no que devemos ser. Eu tenho um amigo que ele diz assim: eu queria ter um testemunho igual ao seu. Eu não tenho orgulho do que eu fui. Eu queria nunca ter sido assim. Eu falei: mas graças a Deus a graça te alcançou. Glória a Deus porque a graça nos alcançou. Da compaixão nasce a salvação. Da salvação brota a bondade. E da bondade surge a transformação. Toda vez que a igreja vai colocar uma canção nova no repertório, eu faço a revisão teológica. Eu já me deparei com diversas canções como essa que as meninas cantaram aqui hoje. E é engraçado que as duas cantam e eu não sei quem está cantando, né? Porque vocês têm o tom de voz muito parecido. Aí quando uma para eu sei que é a outra porque a outra não está cantando. Mas são bem parecidas ali, o campo harmônico onde elas alcançam as notas são muito parecidos, né? Mas você percebeu que nós cantamos pela manhã? Às vezes, queridos, a gente vem à igreja e a gente só canta. O momento do louvor é um momento de adoração. E aqui, todas as vezes que eu vou fazer a exegese dessas canções, eu me deparei uma das últimas vezes com aquela canção que está sendo cantada: junto ao poço estava eu. Lembra? Eu quase não consegui fazer a revisão teológica dessa canção. Eu acho que eu chorei pelo menos umas 4 horas sozinho no meu quarto. Eu sou assim, eu não fico gritando, pulando, mas eu choro. Eu tenho que andar com várias caixas de lenço, papel. Quando a Catarina leu, pela graça de Deus sou o que sou, eu já estava chorando. E aí quando ela puxou a sua pequena folha, que ela disse assim, eu fiz umas pequenas anotações, eu vi aquele tamanho de folha, eu disse: como Deus é bondoso. Porque se ela fosse escrever literalmente tudo aquilo que Jesus fez no coração dela, seriam volumes e volumes de papéis para poder descrever a graça que nos alcança, o poder que nos transforma e o evangelho que nos faz nova criação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer: aquele que está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Nós somos nova criação em Cristo Jesus, nova mentalidade, novo comportamento, nova esperança e a plena certeza de que somos filhos de Deus. Então, esse evangelho nos escandaliza. Que possamos nos lembrar: a fé cristã não é apenas um credo, é uma vida transformada pela compaixão de Deus. Com base nesse tema tão longo no sentido de título, coloca para mim o título de novo, por favor, o primeiro slide. Da compaixão à transformação. A bondade que salva e renova. Eu quero te convidar a uma das coisas mais nobres que o Evangelho nos oferece: a oportunidade de fazer uma oração de gratidão. Você não vai pedir nada porque você já tem tudo. Eu fui com o pastor Rubinho, falecido o pastor Isaac, o pastor Moisés Lopes, até o Rio de Janeiro. Nunca mais eu esqueci na minha vida a frase do pastor que nos recepcionou no aeroporto na chegada. O Isaac olhou nos olhos dele, como eu olhei para essa irmã aqui, e perguntou assim: como você está, meu pastor? O Isaac perguntou para ele. Ele disse: eu estou muito bem, porque eu tenho mais do que eu mereço.
E hoje eu tenho pensado sempre: como você está, Sérgio? Estou muito bem, porque eu tenho mais do que eu mereço. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho certeza do Deus que nós servimos. É por isso que nessa manhã eu gostaria que você derramasse alguns minutos de oração junto comigo, agradecendo. Você não vai pedir nada. Bondoso Deus, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Yahvé Todo-Poderoso, teu nome seja adorado para sempre. Tua palavra é viva e eficaz. O governo está sobre os teus ombros. Tua palavra transforma. Tua graça nos alcança. E éramos perdidos. Éramos destinados à condenação eterna. Mas Cristo, através da Trindade, arquitetou na história uma reunião e disse: nós iremos resgatar. A bondade do Pai elege o Filho como autor da salvação. Ele desce entre os homens, segundo o Evangelho, o Deus Emanuel. Aleluia. Ele oferece a graça de forma livre a todos. E é por isso que nessa manhã nós queremos te agradecer, porque quando éramos teus inimigos, como diz Tito capítulo 3, quando éramos ingratos, irreverentes, a tua graça brilhou na nossa escuridão e o caos foi organizado. E hoje nós não apenas oramos, mas Jesus, quando ensina a oração, escandaliza toda a história do Antigo Testamento, porque até aquele momento Deus era tão temido, e aí Jesus começa a orar e ele vai dizer: vocês orarão assim: Pai nosso que estás no céu. Pela primeira vez Jesus diz: vocês poderão chamá-lo de Pai. Aleluia. E hoje nós temos livre acesso e podemos dizer, Paulo diz: Abba, Pai, Paizinho querido. E o Senhor sempre nos ouve. Então nós queremos te agradecer pelo não, porque o teu não, ele é benéfico para nós. Quando o Senhor diz não para nós, o Senhor entende que ainda somos imaturos para lidar com aquilo que pedimos. E quando o Senhor não cura alguém porque ser ingrato, pelo contrário, nós também te dizemos obrigado, porque os nossos irmãos chegaram em casa antes de nós e desfrutam da tua presença. Estarmos nesse lugar sobre o barulho da chuva, sobre o testemunho da irmã Catarina, sobre a transformação da palavra, é motivo de dizer obrigado. É motivo de dizer: Senhor, reconhecemos a nossa finitude, reconhecemos as nossas limitações. Te agradecemos pelo alimento à mesa. Lendo a resenha de um puritano, eu vi que o puritano tinha um copo com água, um pão sobre a mesa, e o puritano faz a seguinte oração: tudo isso em Jesus, obrigado. Somos gratos pelo pão, somos gratos pelo vestuário, somos gratos por nossos filhos, somos gratos por nossa esposa ou esposo, somos gratos por nossa família. No Antigo Testamento o texto vai dizer que os teus filhos murmuraram, resmungaram baixo. Nos ensina a não murmurar, mas a te agradecer. Te agradecemos por essa família espiritual, pela liderança que o Senhor estabeleceu nesse lugar. Te agradecemos pelos diáconos que prepararam todo o templo para que estivéssemos reunidos. Te agradecemos pelo ministério de música e todos os membros que estão nesse lugar.
Eu encerro a minha oração com os meus irmãos de gratidão, expressando ao Senhor a maior gratidão que temos em nossa vida, o fato de que o Senhor nos escolheu com base em si mesmo e não em nós. A Ti a honra, a Ti a glória e o domínio para sempre. Amém. Glória a Deus. Você pode saudar ao Senhor com palmas?